passionalidade? Nós já fizemos aqui um programa O que é paixão. Paixão é uma coisa, passionalidade é outra, embora, claro, seja uma palavra absolutamente derivada, é óbvio que ela é derivada, né? A paixão é a passione no latim, né? E a passionalidade simplesmente um esquema em torno da paixão. É uma característica pessoal ou de uma situação. Personalidade como característica, como uma adjetivação do sujeito. A paixão ela pode ser, ainda que não, claro, Oscar Wilde vai falar contra, você mesmo não é muito favorável à paixão, mas a paixão ela carrega consigo um valor positivo no Ocidente. O Ocidente, por conta da literatura de amor cortês, por causa da literatura de amor romântico, ela carrega um valor positivo, a paixão. Porque tem a paixão de Cristo também, o sofrimento, a paixão como sofrimento, mas um sofrimento que tem uma causa, um sofrimento que tem uma consequência positiva. Então, essas são situações em que a paixão pode ter um elemento positivo. Enquanto a passionalidade, ela deveria sempre ter um valor negativo. Nós deveríamos ter aprendido com a história. E quando eu digo a história, não estou falando da história da macro história, estou falando da micro história, da história pessoal. Da história da vida privada, da história do indivíduo, nós deveríamos ter aprendido que não é um bom negócio ser movido pela passionalidade. Não, claro, não se cabe aqui colocar filosoficamente o que as pessoas dizem, eu me mexo me movo pela razão, me guio pela razão. Ora, isso primeiro que é extremamente presunçoso achar que se guia pela razão, que se tem razão, que se é inclinado a fazer isso ou fazer aquilo, ou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, com base na razão. A nossa razão é muito pouca, é insuficiente para determinar essa ideia de razão de um logos platônico aí, de um logos de Heráclito, mas assim, eu conheço o logos do universo, eu conheço o logos, eu tenho acesso ao logos, no sentido de uma coisa da sabedoria, do conhecimento. Não, isso aí não é o caso de opor passionalidade à razão, mas do simples deixar de fazer algo que obviamente seja prejudicial a si mesmo, não estou nem colocando o outro na equação, mas deixar de fazer algo que seja prejudicial a si mesmo por passionalidade. Ou seja, quando a passionalidade te aconselhar, ou a pessoa já passional, que tem aquela característica de ser passional, evidentemente vai estar cavando a própria cova, como se diz, cavando problemas para si. Isso aí vai estar procurando sarna para se coçar, como se diz também. Então, não é a questão de passional versus racional, passionalidade versus razão. Não é isso. Eu acho que é muita presunção chegar a isso. Mas a característica, a passional realmente não é bom. É bom tratar isso, é bom fazer alguma coisa a respeito disso. Entender que, em si mesmo a seu caráter passional, a sua passionalidade, que todos nós temos um pouco, evidentemente, e tentar refrear isso, tentar moderar isso, se automoderar, se autopoliciar em relação a isso. No Brasil nós temos um problema, e talvez isso você, como advogado também, além de psicanalista advogado, você pode comentar isso, como a gente já comentou em alguns outros programas, é que nós temos um país da litigância, qualquer coisa a gente litiga, a gente vou no fígado do outro, vou reagir com o fígado, vou me aconselhar com o fígado, como existe a expressão, né? E aí vai para o confronto, quando o confronto não é talvez a melhor solução. Nós temos na cultura brasileira achar que isso pode ser uma coisa boa. Porque ele foi lá, defendeu sua honra acima de tudo. Ele tem que pensar com o coração mesmo. Ele tem que se mover pelo coração mesmo, porque é uma boa pessoa. A pessoa que tem coração, essas coisas são associadas ao valor positivo. Não deixa de ser associado a Lures a um valor positivo.
Mas os povos nórdicos, por exemplo, embora bastante românticos, foram eles que inventaram o romantismo, foram os povos germânicos que criaram essa coisa do romantismo. Na prática, eles têm, nas últimas eras, nas últimas gerações, eles têm moderado isso neles, na medida do possível. Quer dizer, tem que ter mostrado que você tem que superar isso, você tem que policiar, você tem que. Alguma baliza você tem que ter, algum limite você tem que ter para as consequências práticas de sua eventual passionalidade. Passionalidade é a qualidade, a característica daquele que é passional. E o que é ser passional? Todos somos passionais, mas alguns são caracteristicamente passionais. Então, o que eles têm de diferente da pessoa comum, da pessoa mediana? Eles são mais voláteis, então, uma hora ele está tranquilo, de repente ele fica irritado, né? Ou fica muito interessado por um assunto. Não é tão comum usar nesse sentido, mas antes disso, fulano ficou apaixonado por botânica, alguma coisa que eu particularmente acho meio chato, né? Eu, quando criança, queria ser entomologista, não botânico. Então, paixões são coisas que a gente sente, a gente meio que sofre, a gente surfa as nossas paixões. Nós não escolhemos nossas paixões. As nossas paixões é que nos dão base para as nossas escolhas. Pode-se argumentar que a razão dá uma ajudada, mas a razão não diz o que fazer, a razão diz apenas como fazer, como, quando muito, quando der, como equilibrar as paixões. Então, paixões que costumam brigar uma com a outra. Eu dou sempre o seguinte exemplo, como professor de filosofia numa escola militar. Eu digo assim, digamos que eu tenha uma paixão violenta, eu quero bater no meu chefe, mas eu também eu tenho a paixão, meio calma, que eu nem percebo que é uma paixão, de não ser preso, porque o meu chefe é um major da polícia militar, e de pagar as minhas contas, né, de ter uma vida confortável e estável. Então, uma paixão pela ordem, pelo conforto, pela estabilidade, entra em conflito com a paixão de duas paixões que não há muito o que julgar. Será que a paixão pela estabilidade é melhor do que a pela violência? Não vou julgar. Nem a razão julga, né? Na verdade, a razão julga. Olha, se tu queres manter o emprego, tu vai ter que dar uma enrolada aí nessa paixão. De modo geral, então, o que a gente faz? A gente opõe uma paixão à outra, e algumas paixões, as paixões violentas, nós mais vulgarmente identificamos como paixões. Então, quando se fala da passionalidade, né, se fala dessa tendência a se entregar a... Eu até brinco, né? Olha, eu sinto tudo que as outras pessoas sentem. As pessoas meio que duvidam que eu sinto, né? Mas eu digo assim, mas quando eu vejo que não me convém, eu tento não alimentar aquela paixão. Não vou botar lenha naquela fogueira interna daquela vontade de fazer alguma coisa que eu sei que pode ser divertido, pode ser interessante, a pessoa merece alguma coisa assim, não é o meu chefe. Tá? Mas vale a pena, né? É aquela história, né? Alimentar o rancor é tentar matar o outro tomando eu mesmo veneno, não é uma forma muito... Mas e muitas pessoas se entregam. Então, a passionalidade tem a ver muito com esse não conseguir surfar bem. Assim, não é possível controlar as paixões. Tu tem as paixões, elas surgem, mas tu pode alimentá-las. Tu pode dar vazão a elas. Não é uma ciência, é uma arte. A gente demora para aprender a fazer isso, mas é possível dar uma equilibrada. Um pequeno movimento, como o surfista na onda, um pequeno movimento de corpo dele faz com que ele aproveite de um jeito ou de outro uma força muito enorme de toneladas de água que estão ali se movendo. Ele faz uma pequena modificaçãozinha e ele consegue se safar ou até ganhar um prêmio. Então, as paixões, tu pode ser vítima delas, de modo geral nós somos passivos em relação às paixões, ou seja, a paixão nos carrega, mas são várias. E tu pode, assim, com alguns pequenos, muito discretos movimentos, como o surfista na prancha, surfando uma onda que pode ter 3, 4, 5 metros lá de altura e de toneladas de água,
tu pode ir para uma direção ou para outra. É isso, basicamente, o que se espera que as pessoas façam. Não se espera muito, fora, sei lá, do Kant, né, que as pessoas sejam racionais. Isso é uma ilusão. O David Hume, antes do Kant elaborar essa teoria hipertrofiada da razão com R maiúsculo, em parte porque em alemão é Vernunft, né, com V, né, substantivo vai ser com letra maiúscula, mas é maiúsculo também porque a razão aqui tem um superpoder, a razão é capaz de determinar objetivos para o ser humano. Não é capaz. A razão é uma coisa bem menor. A gente pode, claro, fantasiar ou criar esse mito da razão, mas essa razão hipertrofiada, na verdade, tem como base paixões calmas, uma certa ideia de ordem, de progresso, que está na base. Isso fica mais evidente no século XX, quando tem os neocantianos mais ou menos disfarçados que começam a falar, sei lá, na nossa preocupação com a ecologia, com as futuras gerações, com os animais que podem vir a se desenvolver e ficar mais inteligentes se nós ajudarmos, uplifting, né? Várias ideias que colocam um monte de desejos e paixões bem peculiares, muitas vezes, como se fossem a razão. O próprio Kant dá um exemplo muito engraçado que explicita, de certa maneira, o quanto era paixão que ele não percebia como tal, quando ele diz que não se pode, por exemplo, uma mulher que vende o próprio cabelo não pode fazer isso, porque isso é contra a dignidade humana dela própria, né? Então, na União Europeia, eu acho que foi no início do século, houve todo um julgamento de um... O esporte é absurdo. Era uma casa noturna que tinha como uma das diversões o arremesso de pessoas com pequenas proporções. Não sei se é possível dizer que é nanismo, né? Problemas desse tipo, podiam trabalhar nessa casa nesse papel. Aí houve uma ação, não me lembro se Ministério Público, alguma coisa parecida, e meio que proibiram. Aí uma dessas pessoas que queria ter esse trabalho entrou com uma ação, um recurso, né, dizendo, olha, não afeta a minha dignidade, e eu quero fazer isso, eu gosto, é o meu emprego. Na minha condição, né, é uma maneira não só de eu ganhar dinheiro, mas de eu estar em destaque, eu gosto de fazer isso, né, mas não teve jeito. Depois, não sei se teve outros desdobramentos, eu acompanhei, acho que até 2005, né, aqueles documentos da União Europeia que são escritos em todas as línguas, né, então é fácil de ler. Mas passionalidade, paixão, também nos remete aqui, só para fazer uma pequena envolvimento aqui do Brasil, com a sacação, que tu não gosta muito, do Sérgio Buarque de Holanda, da cordialidade, né? E justamente ele vai dizer, não é isso, né? A cordialidade não é a passionalidade, a cordialidade é a aversão a sistemas formais e impessoais. Então, o que se opõe à cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda é a polidez. Então, o que é o contraste da passionalidade com a cordialidade? Que é fingida, né? A passionalidade é uma certa volatilidade, a cordialidade já está enquadrada dentro de uma instituição, que vamos conversar, a gente tem alguém que a gente conhece que trabalha lá naquela repartição para dar uma acelerada no processo, né? Ou seja, eu não acredito que o direito puro e simples vai resolver, eu preciso de alguém que esteja lá infiltrado, eu preciso dar um presentinho, preciso ser simpático com a pessoa, né? Não basta eu ser educado, formalmente educado, eu tenho que ser querido, eu tenho que conquistar, eu tenho que seduzir de certa maneira. Não por acaso até é vedado, né? É proibido demonstrações de apreço ou desapreço na repartição pública. Então, volta e meia eu brinco, né? Isso aqui é proibido, a gente não pode dizer que gosta um do outro, muito menos dizer que não gosta. Mas a polidez é outra coisa, eu chego lá e eu fico frio, né? Tranquilo, respeitoso, e peço, olha, eu preciso de tal e tal coisa, né? Por favor, claro, vou dizer por favor, digo bom dia, por favor, a partir daí não preciso fazer mais nada, eu só preciso dizer o que eu quero, né? O cordial não acredita nisso. Então, não tem a ver com a passionalidade, tem a ver com
que tipo de instituição, né? No fim, acaba ficando tudo fingido igual, né? E a polidez, né, ela também não nega que as pessoas tenham paixões, né? Até se brinca, né? Um inglês vai pedir licença para ser grosseiro contigo, mas ele não vai, ele não vai fazer questão que tu autorize. Ele pediu licença e ele vai ser grosseiro contigo porque ele sabe que naquela situação ele pode ou até mesmo deve. Mesma coisa o francês, né? Então, isso é o quê? Eles não são passionais? Sim, eles são seres humanos e são passionais. E eles têm uma forma, como é que é? Uma construção social de como organizar, de como expressar isso, né? A gente tem o Norbert Elias, né, agora está um alemão, né, que ele vai lá ter toda a questão do processo civilizatório, no qual ele vai dizer, olha, uma das principais marcas da civilização é a restrição, controle, talvez até a canalização da violência, né? Um exemplo seria o esporte. Da guerra, a gente passa para o esporte. No esporte, a gente até tem a falta, mas a falta fica bem limitada e tem a famosa falta cavada, ou seja, eu fico xingando o cara ali, coisa que o juiz não vai ouvir, até que o cara se estoura e faz uma falta evidente, e aí eu ganho uma vantagem para o meu time. Ou ele faz alguma coisa e eu rolo no chão, tipo Neymar, para explorar, para valorizar, né, aquela falta. Faz parte do jogo, mas ainda assim ele é extremamente ritualizado. E eu sempre brinco com o pessoal que gosta de fazer atividades físicas e que gosta de fazer futebol, né, de jogar futebol. E assim, olha, na nossa idade, eu estou no 53, né, na nossa idade é melhor trocar por uma coisa que dê menos lesões. Eu te recomendo qualquer luta vai ter menos lesões do que futebol. Tem aquelas atividades recreativas também, né? Que é um esporte bastante menos perigoso do ponto de vista das lesões, né? Ele é mais perigoso de todos os outros demais pontos de vista, né? Mas as lesões não. Até porque ele está muito sujeito à passionalidade. Justamente é o grande problema. Por falar nisso, passionalidade, a gente acho que já definiu tranquilamente o que é do ponto de vista de mim, de você, de quem está nos ouvindo. E como aguentar o passional do outro lado? O outro movido pela passionalidade. O outro passional que é instável, que usa da sua passionalidade para nos emparedar, até às vezes para nos chantagear e uma série de coisas, né? O passional é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, eu digo assim, eu sempre digo, fuja. Né? Simplesmente tente não ter relações com uma pessoa movida pela passionalidade. Né? Uma pessoa que ela ser evitada, conviver com ela. Se você puder não conviver com ela, é uma boa ideia. Você vai fazer uma coisa. Mas se você for obrigado a conviver com ela, nós fizemos um programa aqui chamado O que é bode na sala. Se você conseguir botar um bode na sala, às vezes funciona como um remédio contra esse excesso, pode vir a funcionar contra o excesso de personalidade. Já vi isso muito acontecer. Tipo aqui, o sujeito está do outro lado gritando, esperando, xingando de tudo que é possível, exigindo o inexequível, o irrazoável, se achando cheio de razão e enfim, de todas as formas mais passionais de manifestação, movido por um ressentimento brutal. E aí eu já vi casos que bota o bode na sala e... Mas tire este bode daqui, até porque ele vai ter a reação passional de pedir que você tire o bode. Bom, então vai ser bem rápido o processo, né? O passional torna isso mais rápido o processo. Mas não, tudo bem, eu tiro o bode. Mas acabe com esse seu comportamento destrutivo a si mesmo e a mim, e que afeta a mim. Quer dizer que injustamente. Eu tenho muito queixo duro. Eu já falei aqui, eu tenho muito queixo duro. Pode me xingar à vontade, que eu não reajo. Até porque eu sei que eu aprendi isso desde pequeno, aprendi como conhecimento. O conhecimento às vezes te dá as coisas boas. Não diria a razão, mas o conhecimento. Eu aprendi que quem faz isso, a pessoa que xinga o outro, ela está numa situação tão desesperadora em relação ao outro, que aquilo não deve ser levado em consideração por quem é xingado. Não é o caso de se levar em consideração, não é o caso de se sentir menor, de se sentir ofendido.
Se sentir ofendido o tempo todo, já discutimos isso na questão dos povos germânicos, dos antigos germânicos, é próprio da infância dos povos, é próprio da infância. É uma atitude infantil, seja dos povos, seja das pessoas, sentir-se ofendido por qualquer coisa, ou sentir-se ofendido em geral. É uma atitude infantil. Claro que existe o abuso, é claro que o abuso deve ser, mas não com a mesma, nunca com a mesma arma, nunca na mesma medida, porque é uma medida descabida. Nesse sentido, a polidez, como você diz, né? Polidez é uma forma de dizer o pudor também. Tem relação com a ideia de pudor. Não, peraí, calma, eu realmente acho dessa pessoa isso, aquilo, mas eu tenho que apontar fatos concretos, que aquela pessoa tenha ocasionado, que tenha causado um dano e tal, e a pior argumento que eu vou dizer é um argumento ad hominem, enfim, alguma coisa que possa macular a honra. Claro que existem situações, você é advogado, sabe, que às vezes você precisa, numa ação civil, numa ação criminal, você precisa realmente criar colar pedaços do outro e fazer um monstro, né? Mas aí a estratégia é outra história, e isso se faz de sangue frio, isso não se faz de sangue quente, embora o motivo possa ser na origem passional. A passionalidade, ela cria uma certa fragilidade. Então, a pessoa que é muito passional, ela é muito manipulável. E é muito engraçado, porque, a minha experiência principal com esse tipo de problema foi como padrasto. Então, mães, né, de crianças, ali na faixa dos 10, 11, 12, adolescentes de 13, 14, 15, costumam reclamar muito dos seus filhos, que eles são muito grosseiros, que eles são ingratos, etc. E eu sempre digo, uma cara assim bem tranquila, assim com uma voz gentil, né? Olha, na verdade ele foi treinado para ser assim, né? Então, uma pessoa que é muito irracível, que não é mais nem a questão de ser passional, uma pessoa que te trata de maneira grosseira, né? Se tu der um gelo, ela já vai mudar, né? Se tu responder na mesma moeda, os dois acabam chafurdando na lama, né? Então, claro, quando a gente é muito jovem, pode ser difícil de entender isso, mas, não sei, 30, 40, 50 anos já vi gente que continua assim, completamente enrolado nisso, e principalmente familiares, então, pai com filho, esposo com esposa, e principalmente mãe com filhos, são muito passionais nesse sentido de o filho é mal criado, aí a pessoa xinga ele de mal criado, isso é uma confissão de incompetência, né? Eu tentaria fazer outra coisa. Eu tento dar essas sugestões, geralmente não dá certo, e geralmente há um motivo pelo qual eu acabo me separando, porque é tão aprofundado nas pessoas essa incapacidade de lidar de maneira fria, como tu chamasse a atenção, né? Ou, assim, com as paixões mais... O que eu quero a longo prazo com essa história? Pode ser, e é uma hipótese importante, que algumas pessoas se acostumem com essa vida acotoveladas ou caneladas, como diz o presidente, né? Para eles a vida boa, a vida aquela que vale a pena ser vivida, é essa vida entre tapas e beijos, né? Como aquela canção sertaneja, né? Então... Leandro e Leonardo. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida, eu respeito, mas eu não gosto, né? Eu sou mais da vida meio chata, né? De piadinhas, de sarcasmo, talvez, né? Assim, o máximo que eu me permito é ficar retribuindo sarcasmo. Eu não gosto, eu sou contra o sarcasmo, mas eu me divirto excessivamente com ele, né? Então, se alguém começa sarcasmo, lá pelas tantas, ele já não sabe mais o que eu estou dizendo. Porque uma coisa que é muito boa de devolver o sarcasmo é fazer de conta que acreditou. E aí a outra pessoa vai te explicar. E aí tu diz, não, mas talvez eu tenha entendido e esteja sendo sarcástico, né?
E aí a coisa começa a ficar difícil. Qual é o meu objetivo de médio e longo prazo? Que a pessoa pare de ser sarcástica comigo, né? Então é uma forma de ser recíproco que eu acho que não vai sair muito, não vai ir às vias de fato, né? Agora, tu falou em xingar, eu concordo, eu até costumo dizer, acho que eu já disse num outro programa, eu consigo imaginar, e o direito brasileiro de muitos países consegue imaginar muitas situações em que tu está legitimado até para usar de força potencialmente letal para defender a si ou terceiros. Agora, xingar, eu particularmente não consigo justificar. O direito brasileiro tem a figura da retorção imediata, ou seja, se alguém me xinga, eu tenho o direito de xingar de volta na mesma proporção. Mas é o que eu chamo de chafurdar na lama. Exatamente, e é uma homenagem à passionalidade. Eu já disse em outro programa aqui, eu nunca passo recibo. Isso eu fui treinado para fazer desde pequeno. E é uma grande lição que eu aprendi da vida e eu tenho ela para mim. Uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter aprendido isso. Não passe recibo. Se você tem motivos reais para querer que aquela pessoa seja prejudicada pelo muito mal que lhe fez, a primeira coisa a fazer é não passar recibo. Se for para tomar qualquer atitude, no sentido de tomar as dores, né? De realmente recobrar da ofensa, então a primeira coisa a fazer é não passar recibo. Porque aí sim a pessoa ela não vai se prevenir de nada, e quando ela vê, ela diz, poxa, mas ele fez isso, que frio que ele foi. Eu entendi a estratégia, mas ela não vale para todas as situações. E em situações em que tu precisa do apoio ou até da força dos outros, eventualmente pode ser interessante passar recibo para que aí tu nem precisa bater na pessoa, as outras pessoas batem por ti. Exatamente, se você vai ver que vai ganhar torcida, aí é outra história. Mas aqui nós estamos falando como dois fingidos, né, assumidos. E é o que eu costumo dizer, eu sou contra a mentira, mas eu sou contra a mentira para amigos adultos, ou seja, pessoas iguais, para cachorro, para criança, para pessoas doentes que não se controlam, né? E para inimigos, a mentira pode ser boa para eles, tu está protegendo, né? Ou se eles são teus inimigos, tu não tem nenhuma obrigação para com eles. Não, eu sempre costumo dizer o seguinte, mentir é errado, a menos que seja em legítima defesa. E quando eu digo legítima defesa, é legítima defesa da sua honra, e legítima defesa da sua intimidade, da sua privacidade, certo? Tudo isso são valores que você estará agindo em legítima defesa ao mentir. A pessoa pergunta, mas você faz isso na sua intimidade, você não é obrigado a dizer a verdade. Você pode mentir, você diz, não faço. Você está agindo em legítima defesa da sua privacidade, daquilo que não cabe ao outro entrar. O outro não precisa da sua verdade neste caso. Não é uma necessidade dele. Eu tenho uma resposta padrão, porque eu sou professor de adolescentes, né? Então, volta e meia, os alunos perguntam coisas da minha vida privada e digo, vocês não estão preparados e eu não posso falar sob pena de poder perder, se não o meu emprego, a minha posição. Mas a questão aqui é possível atacar também. Eu não sou um pacifista que acha que a gente só precisa se defender. Eventualmente, o conflito de interesses é tão grande que tu vai atacar. Mas é melhor não confessar. Existem as coisas que são inconfessáveis e aquelas que não só são inconfessáveis, mas devem permanecer para sempre inconfessadas. Não, tudo é confessável, só que não convém, né? Então, a pessoa quer o teu mal. Que dever tu tem de dizer a verdade para ela? Nenhum. Né? Só que a pessoa passional, ela faz questão de dizer umas verdades para outra pessoa. Que é uma maneira... Já perdeu. Não, eu respeito isso por uma peculiaridade. Dizer que tu quer fazer alguma coisa de mal com uma pessoa pode ser uma maneira de dificultar que tu faça. Então, tu não quer fazer, tu tem a decisão de não fazer, mas está com muita vontade. Uma maneira de te refrear é dizer abertamente que tu quer fazer, que aí tu fica na obrigação de não fazer, porque agora tu já é um suspeito número 1.
do caso que aconteceu comigo, em que o sujeito fez isso. Ele reuniu uma plateia, né, toda a turma. Agora eu vou acusar o Aurélio aqui. Ele passou 2 horas. Ele fez um decálogo da má pessoa de que eu era. E eu não disse absolutamente nada. Eu passei todo o tempo calado. Eu esperei que ele fosse embora. E as outras pessoas ficaram na sala. Todos vieram me cumprimentar, me elogiar por não ter me defendido. E eles disseram que me conheciam o suficiente para saber que aquilo era dor de cotovelo. Então, eu faço um pouquinho pior, Aurélio, porque às vezes eu dou argumento. Não, na verdade eu fiz tal e tal outra coisa também. Né? Não tem problema. Assim, se eu sei que aquilo não vou ser punido por não aquilo... foi só isso. Não foi só isso, eu fiz mais, né? E fiz porque quis e porque tinha o direito de fazer. Porque tem muito isso, né? Muito do que a gente está falando aqui de passionalidade, da pessoa explodir, são técnicas deliberadas ou não de tentar manobrar as outras. Então, quem se faz de louco, né, eventualmente as pessoas deixam... vou deixar ele em paz porque aquele cara é maluco. É um pouco a tua lógica do saia de perto, né? Só que em alguns lugares, em alguns tipos de instituições muito grandes, e algumas do tamanho de estados-nação, isso significa que a pessoa não vai ter que fazer nada e todo mundo vai ter que manter distância. Então, a pessoa mal comportada ganhou um espaço, um ferrolho, um santuário que as pessoas comuns, decentes, não têm. Eu, particularmente, não gosto muito disso. O que acontece dentro desse tipo de instituição muito grande? Ninguém quer se dar o trabalho de se envolver com aquela encrenca. Só que, nesses casos, eventualmente, pode haver o dinheiro dos acionistas ou dos contribuintes, né? É uma situação bastante complicada. A omissão, nesse caso, acaba facilitando a pessoa que em parte, e outro tanto se faz de louca. Ou seja, uma pessoa pode ter um temperamento mais forte, mas esse temperamento ele só vai ficar uma coisa muito aberrante, geralmente por efeito do tal do treinamento, ou seja, ele faz uma coisa e as pessoas fazem o que ele gostaria que elas fizessem, tipo, deixam ele em paz, não discutem, ficam quietos, esperam ele tomar a iniciativa de falar se ele quiser, quando ele quiser. Bom, ele descobriu que ele tem um superpoder, né? Um superpoder concedido a ele pelas nádegas flácidas que são comuns nas pessoas, né? Então, esse tipo de situação, eu particularmente sou aquela pessoa, não de queixo duro, porque eu acho que se levar um soco no queixo, eu acho que eu caio duro, né? Mas eu tenho sangue de barata. Então, já aconteceu literalmente da pessoa esbravejar comigo e eu continuar falando com ela tranquilamente e chegar perto. Se ela batesse em mim, seria até engraçado. Eu meio que brinquei disso, né? Mas a maioria das pessoas realmente fica muito assustado, fica tomado de uma emoção daquelas de ficar com a mão tremendo, eu já vi isso acontecer, e eu tenho o tal do sangue de barata. Eu fico frio, eu fico meio que achando engraçado. E isso, de certa maneira, é uma maldade da minha parte, porque, de fato, algumas pessoas, diante da pessoa não reagir como elas esperavam, elas vão apostando mais, elas dobram a aposta, vamos dizer assim. E aí ficam ensandecidas. Bom, não é raro as pessoas dizerem, com um pouco de razão, que eu fui malvado com as pessoas. Mas eu penso, eu posso ter sido malvado, mas eu acho que eu tinha o direito de fazer isso e ela não tinha o direito de ficar enlouquecida. Ou se tem o direito, sei lá, de ser aposentada, talvez, não tem problema. Mas aqui eu acho que ela não deve ficar. Não, eu sou minoritário nessa minha posição. Não, mas na verdade, viu, Regis, as grandes organizações, como, aliás, isso é ensinado em escola de administração, ensinado em geral, né? O caso, inclusive, daquela pessoa, já fazia 20 anos, e aquela pessoa tinha capacidades extremas, enorme capacidade, enorme inteligência. Depois que ela fez aquilo, ela não foi a lugar nenhum mais. Porque as pessoas que testemunharam aquilo, elas não, é muito perigoso ter essa pessoa em posições... Aquele cara que durante 2 horas... fica xingando, que chamou a plateia para ficar... foi a pior coisa que ele podia ter feito.
né? Porque Não. para ele. Por quê? Não, para ele mesmo, para ele. Para mim foi ótimo. Nunca mais recebi conselhos, que eu recebia muito conselhos, mas aí eu nunca mais tive esse problema de receber conselhos, que eu não gosto muito, não sou favorável, não é nada do meu feitio, do meu gosto receber conselhos toda hora. Então, antes da gravação, eu te aconselhei fazer barras, né? Não, mas aí são conselhos que quando eu peço, eu quero conselho. Não pediu. O cara não pediu. Então não é essa coisa. Então, mas aquela pessoa nunca mais foi adiante. E eu fiquei realmente, eu tive pena. Eu sinceramente tive pena, porque para mim, poxa, a pessoa é tão capacitada, mas qual a conclusão que eu cheguei? Depois eu comecei a olhar vários exemplos outros, para não ficar olhando o caso pessoal. E eu descobri por vários exemplos outros que a pessoa que faz isso e o grupo fica sabendo, o grupo fica com o pé atrás. O grupo tem medo daquela pessoa. E as organizações não querem que o líder seja alguém que seja, sobretudo, temido e imprevisível e passional. As empresas querem alguém que seja cordial, polido, que até finge uma certa passionalidade, um amor, um carinho, abrace. Digo, como você está lindo. Hoje não pode mais dizer que está lindo, mas enfim, a pessoa que finge certos sentimentos, que seja talvez até um pouco emotivo, pro forma, mas que não seja uma pessoa instável, como você disse, que não seja uma pessoa que pense com o fígado e que deixe claro para a organização que ele pensa com o fígado e que ele é capaz de pensar com o fígado, porque uma pessoa dessa, ele é um perigo para os acionistas, né? Ele pode realmente botar tudo a perder, ele pode jogar o navio transatlântico contra uma rocha por vontade própria no momento de passionalidade. A minha intuição é de que pessoas muito passionais não chegam a ponto de causar grandes danos, ou seja, a um filtro anterior, né? Na gerência mais baixa, né, isso pode acontecer, e aí é aquele negócio, se uma organização é muito grande, aquilo fica meio invisível, né? E aí o cara manda naquele campinho, abusa e exagera, também ninguém está muito afim de se incomodar por aquilo, as pessoas ficam revoltadas, é aquela conversa, né? Muitas vezes eu já disse, por que está me dizendo isso? Tu tem que falar isso para a corregedoria, para o chefe imediatamente superior, não é para mim. E tu está te repetindo, eu já começo a me irritar também, né? Porque se a pessoa me disser um problema, tem duas coisas que eu já aprendi e eu não gosto, ainda assim não gosto. Às vezes é um problema que a pessoa quer resolver. Às vezes é um problema que ela não quer resolver, ou ela não consegue imaginar ele sendo resolvido, ela quer só desabafar. Eu, com muito esforço, eu consigo... ela só quer desabafar. Então, eu ouço aquilo quantas vezes forem necessárias. Mas, eventualmente, eu posso me irritar com isso, porque lá pelas tantas, conforme o tipo de coisa que a pessoa está submetendo por razões meio que bobas, né, começo a sentir, não é pena, é desprezo. Então, tu fala que tu sente pena, eu acho que eu não sou uma pessoa tão sensível quanto tu és, né? Porque se uma pessoa faz uma coisa muito absurda e que ela se encrenca toda, eu meio que me desinteresso dessa pessoa. Tem um certo tipo de filme de literatura em que uma pessoa, tu vê que ela vai se encrencar toda. Eu não gosto de ver isso. Assim, se eu vejo um filme assim, eu já começo não vou querer ver isso, porque é evidente que a pessoa vai se enrolar toda. E eu não quero ver esta paixão não de Cristo, né? Eu também, mesma coisa. Então, claro, eventualmente a literatura pode ser tão maravilhosa que tu vai querer ler, né? Mas, de modo geral, eu já me desanimo. O jogador de Dostoiévski fica claro desde o início de que ele não tem como se dar bem. O engraçado é que eu li Crime e Castigo, eu já sabia qual era o roteiro,
mas eu achei divertido, não sei, achei interessante. Não, o jogador é um livro completamente diferente, ele destoa do resto da obra do Dostoiévski. Até o ritmo é febril, né? Absolutamente febril. Mas é um livro que me chamou a atenção justamente por isso que você estava falando, eu estava lembrando. E que fica claro que o personagem principal ele vai se dar mal, porque ele é absolutamente passional o tempo todo, né? Ele se move pela passionalidade o tempo todo. E fica evidente que ele vai só cavar mais fundo, mais fundo, mais fundo. O Raskolnikov, né, do Crime e Castigo, o nome dele já quer dizer o cara que é meio alienado, vamos dizer assim, e ele tem a fantasia de que ele consegue ser um homem acima, sei lá, da moral burguesa, tipo Napoleão, né? E ele acaba fazendo isso já meio enlouquecido. Então o Dostoiévski descreve ele quase que ficando sem dormir vários dias, e ele vai entrando numa crise meio nervosa, e ele comete o duplo, né? O duplo ato ensandecido, e depois ele meio que se cura, dorme, né? É muito engraçado a descrição quase que clínica que o Dostoiévski faz, e busca punição. Na verdade, ele busca a punição como uma forma de redenção, né? No caso do Dostoiévski, ele foi preso por motivos políticos, né? Acho que era alguma coisa contra o czar, foi mandado para a Sibéria, e sim, ele também era envolvido com problemas de dívidas de jogo, né? A vida toda. Mas seria passional, né? Tem assim toda a má interpretação que os latinos têm em relação aos nórdicos e aos russos, né, com pessoas frias, né, e eles explicam, não, a gente é emotivo, só que nós temos, para nós é estranho rir para as pessoas que tu não conhece, tu ri e muito para os amigos, mas tu não ri para estranhos, né, então há essa imagem dos russos como frios. O russo é extremamente passional. Só que a gente não enxerga isso pelos padrões que a gente está acostumado a enxergar. O código é diferente. Eu tenho aqui no canal, fazer propaganda, eu peço às pessoas que leiam, foi uma seleção minha das 25 frases e pensamentos fundamentais do Dostoiévski. Eu vejo nele, eu sinto nele uma humanidade que eu gostaria de ter. Um amor pelo humano que eu gostaria de ter. Cuidado com o que tu pede. Não, eu sei. Não, peraí, eu não estou pedindo. Gostaria de ter no sentido... Ainda bem que não tem, mas às vezes que eu me sinto que me falta, tá? Que eu admiro. Eu admiro. Mas eu, graças a Deus, não ter. Quer dizer, de ter um pouco mais de queixo duro, um pouco mais de frieza, de encarar as situações com mais serenidade, né? Porque o contrário da passionalidade também é a serenidade. As pessoas também têm dificuldade de entender que eu tenho sentimentos, né? Então, o que as pessoas estranham muito? Sei lá, uma conferência. E aí, aquela hora de fazer perguntas. E eu levanto a mão e faço a pergunta. Se eu achar que a pessoa deu uma enrolada, eu vou insistir. Se a pessoa levantar a voz, eu também eu estou preparado, e quando eu faço a pergunta, eu já estou assim, o coração está batendo com força e tal, mas eu estou respirando fundo, tentando me manter composto, vamos dizer assim. E aí eu faço a pergunta que eu acho que tem que fazer, e levo a sério o que a pessoa responde. Eu fui fazendo aos poucos, acho que fui vendo que dava para ir mais longe, que não me matavam, até hoje não mataram. Então eu tenho essa relativa, não é frieza no sentido de não sentir, é a frieza no sentido de saber, eu vou sentir tais e tais sensações físicas, emoções, vai ser um pouco desagradável, né? Mas eu não vou morrer, né? É mais ou menos quem treina para correr uma maratona. Grande parte do treinamento para um esforço físico muito intenso tu saber, calma, dificilmente se morre fazendo isso, né? Até toma cuidado, porque depois que tu aprende que tu não morre, tu pode parar de treinar e aí um dia tu vai retomar aquilo e aí tu morre, porque o teu corpo realmente não está preparado. Mas esse tipo de situação social, acho que todo mundo, quando adolescente, passa por aquela fase que a gente acha que está todo mundo prestando atenção, que está achando feio, que estão achando bonito, né? Isso a gente vai, aos
poucos se libertando disso. Então, essa capacidade de saber, eu vou me sentir desconfortável, vai ser desagradável, mas eu já consegui fazer, eu acho que eu consigo fazer de novo. Isso é uma coisa que te permite controlar. É aquilo que eu brinquei com a metáfora. É parte do tornar-se adulto. Parte de tornar-se adulto é isso, é compreender isso. E eu ia dizer que é o que eu chamo da metáfora de surfar. Então, as emoções, isso que eu sinto, esse calor, esse coração batendo, sensação de quase morte, vamos dizer assim, eu já sei que vai acontecer. E sei que dá para controlar. Pode ser que um dia não controle, pode, né? Não sei. Mas também há truques também para fazer, até medicações que pode tentar para fazer desassociação de uma situação muito traumática, para tu conseguir superar isso. Mas não precisei até hoje, então eu consigo manter a calma, ou pelo menos a compostura, mesmo sendo tomado por emoções, por paixões. Só que eu sei, se eu me entregar, aí vai ser pior, né? Eu vou estar chafurdando, né, nessas emoções, enquanto que meu objetivo é surfá-las para atingir alguns objetivos. É difícil, não? Eu acho que eu não posso olhar com desprezo uma pessoa que não consegue controlar isso. Claro que eu vou olhar com desprezo, porque eu também não consigo controlar esta emoção de sentir desprezo por. É mais uma emoção que eu tenho que lidar com ela, saber que ela vai vir e, eventualmente, tentar contorná-la, ou surfar ela, de maneira que seja menos danosa para mim, né? Mas, com tudo, as paixões, a gente não escolhe, elas vão vir, mas tu tem que tomar cuidado para não alimentá-las, para não se afogar nelas, para não chafurdar nelas.